Eu vou ter que abrir aqui um espaço aqui. Glória a Deus. Tudo isso para dizer para você que você é muito bem-vindo em nosso meio. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos meditar um pouquinho na palavra nesse texto. E eu tenho uma impressão no meu espírito que essa palavra vai ser muito importante para a nossa vida. Amém, irmãos? Como igreja, como servos de Deus, um entendimento assim muito revelador. É a Bíblia que eu sempre li, é a Bíblia que eu sempre preguei, mas me parece que o Espírito Santo deu uma enriquecida nessa coisa toda. Amém? Glória a Deus. Antes de lermos, vamos orar? Mão no coração. Diga assim: Senhor Jesus, eu declaro que o meu coração é uma boa terra e que a tua palavra é a boa semente. Semeia a tua palavra sobre a minha vida, porque eu sei que a tua palavra tem o poder de mudar a minha história. Fala comigo esta noite, Senhor. Fala aquilo que eu preciso ouvir, não aquilo que eu desejo, mas aquilo que eu preciso. Diga assim: em nome de Jesus, eu agora mesmo repreendo todo o mal, toda distração. Senhor, ajuda a minha mente a ficar focado naquilo que o Senhor tem para dizer esta noite ao meu coração. Tem misericórdia do pastor, usa ele, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus coloca em tela, em foco, um assunto muito importante, sobre o que eu quero ministrar esta noite. Quanto mais maduro nós somos, mais dependente de Deus nos tornamos. Esse é o título dessa mensagem, se você quiser colocar. Quanto mais maduros somos, mais dependente de Deus nos tornamos. O inverso disso também é verdade. Quanto menos dependentes de Deus, mais imaturos somos. Amém? E existe uma ideia que o diabo sutilmente implantou na cabeça da humanidade e trabalha para que isso se torne a verdade na vida de muitas pessoas. O que é isso, pastor? É uma das maiores mentiras que Satanás conta através da sociedade, através da cultura, através de todo o processo, de todo o mecanismo que existe sobre as vidas. Há pouco tempo agora nós passamos de um momento muito delicado na nossa nação. Por 16 anos estava sendo implantado tanta coisa na cultura, e interessante como o diabo é astuto. Ele trabalha exatamente para desestruturar o ser humano. E onde ele começou? Ele começou a trabalhar, vocês viram a guerra que nós travamos, igrejas, no Brasil inteiro, contra essa ideologia de gênero, contra certas ideologias comunistas sendo implantadas nas faculdades. A gente vê as faculdades estaduais, que a maioria dos professores que deveriam ter uma postura diferente, pelo menos são idealistas do comunismo e estão aí trabalhando, e se alguém se posiciona contra, pronto, arrumou guerra até o último ano do curso. Eu sou cristão. Pois bem, nós não gostamos de cristão, nós gostamos, e assim vai. Você tem que ter muita estrutura para entrar numa faculdade, onde a base, e a maioria dos professores universitários, por conta da sua formação, são de linha esquerda, de pensamento contrário, são subversivos, sutil, alguns nem tão sutis assim, declaram abertamente o seu posicionamento ideológico.
Tudo isso tem a intenção de mudar a cultura de uma geração, de mudar a estrutura de uma geração. O diabo trabalha mentindo para as pessoas, dizendo: olha, você vai ser realizado quando você tiver autonomia, quando você puder ser dono do seu nariz, quando você tiver muito dinheiro, quando você tiver riqueza, quando você for o cara. Então fique tranquilo, quando você for essa pessoa independente, você vai ser muito feliz. E nós acabamos embalando nessa conversa da sociedade, porque aprendemos assim. Um processo de mudança cultural, ideológico, ele acontece nas bases, começa com as crianças. Por isso que toda essa ideia de atacar as crianças de uma maneira muito veemente, que isso foi um ataque que as nossas crianças sofreram, elas começaram a passar por um rompimento de valores, de princípios, e começaram a adotar uma outra maneira de pensar. Eu falava hoje aqui na escola, quem não veio hoje na minha turma perdeu uma aula power. Foi muito boa a aula mesmo. Deus deu muita graça para ministrar. Mas eu comentava aqui que para se construir uma nova estrutura, você tem que desmontar, desmanchar, quebrar a velha estrutura. E o que Satanás estava fazendo era quebrando a estrutura que já existia de princípio, de moralidade, de respeito, de honra, de valores, e colocando uma nova estrutura. Se você percebe essa geração nova ela não comenta, ela perdeu a noção de valor e de respeito. O que eu vi de papai e mamãe beijando na boca do filhinho e da filhinha é impressionante. Por exemplo, você não sabe que quando o papai beija na boca da filhinha, quando mamãe beija na boca da filhinha ou do filhinho, você está erotizando seu filho precocemente. Nada a ver, pastor, porque eu não sou pedófilo. Não estou falando isso, eu estou falando que você está viajando na maionese. E você acha que está tudo normal, mas não está. Quando papai e mamãe, e essa ideologia diz, toma banho nu perto da criancinha, você não percebeu, mas você está erotizando os teus bebês. Aí chega na escola, o professor está ensinando que não tem nada a ver um beijinho, um selinho, na amiguinha, no amiguinho com o amiguinho. E você está erotizando e está introduzindo a criança numa sexualidade precoce. Tudo isso com o objetivo do quê? De romper valores. Eu sou da época que senhor e senhora continuam sendo senhor e senhora. Eu sou da época que eu chamava papai de papai e a madrasta de mamãe, e continuo chamando ela de mamãe ainda hoje. Por respeito, por honra, com licença, obrigado, de nada, disponha, sinta-se à vontade, coisas desse gênero, que essa modernidade toda tem a intenção de quebrar. Porque quando você quebra valores de uma sociedade, você arrebenta com valores da sociedade, você coloca qualquer valor que você quiser colocar em cima, porque uma estrutura que foi construída aqui por anos de princípios e valores que nos chamam de retrógrados e desatualizados, na verdade são as estruturas familiares que compõem a sociedade, que deixa a gente normal. Por que eu estou falando tudo isso, pastor? O senhor vai pregar hoje? Não, estou pregando, irmão. Mas tudo isso tem a ver com a mentira de Satanás. Por que, pastor, tudo isso? Porque quanto mais desestruturados nós formos, mais facilmente o diabo pode instaurar, estabelecer, colocar na nossa mente qualquer tipo de lixo do inferno, e fica tudo bem. Fica tudo bem. Faz mal, não tem importância. Já viu essa expressão ou não? Não faz mal, não tem importância. Assim usado. O negócio está tão grave que nas igrejas está entrando uma ideia, uma cultura de teologias liberalistas. Existe um liberalismo, não precisa mais tanta consagração, não precisa mais vida de oração, a gente vive numa boa, a graça nos livra de tudo isso. Essa outra graça do diabo, porque não tem nada a ver com o evangelho. O cara me escuta falando isso, fica bravo comigo.
Fazer o quê, meu querido? Eu estou aqui pregando. É isso mesmo. Mas por quê, pastor? Porque, irmãos, a gente vai perdendo a perspectiva da Bíblia e começa a assumir uma cultura. E você sabe que a interpretação bíblica, aquilo que você vê, se você não se baseia pelos princípios de hermenêutica, de exegese, você acaba viajando na maionese, você interpreta a Bíblia do jeito que você quer, segundo a tua cosmovisão. Como é que é formada uma cosmovisão, pastor? A cosmovisão é a partir daquilo que você tem dentro de você, você começa a interpretar alguma coisa. Vocês estão me acompanhando? Estou muito complicado aqui ou não? Por isso que o diabo trabalha demais, para que você tenha uma estrutura errada, porque a tua cosmovisão vai interpretar as coisas de maneira errada. Então Deus nos dá graça, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, para que a nossa vida esteja pautada da maneira certa. Temos que romper todas essas ideias malignas de independência, de foco errado. Então a gente começa a pensar de uma maneira diferente a partir do momento que você baseia a tua fé nas santas escrituras, ou na santa escritura, na palavra de Deus, onde você firma o teu fundamento, a tua base dentro da palavra de Deus, e a partir daí você começa então a estabelecer uma nova maneira de pensar, uma cultura correta. E ainda corremos o risco, como eu disse aqui, de teologias de engano no meio da igreja. Além de todo o ataque de Satanás por fora da igreja, nós ainda corremos o risco de ter uma teologia não muito saudável sendo ensinada nas igrejas. E junto com essa ideia do mundo, começa dentro da igreja uma ideia, que é uma mentira de Satanás, de que nós podemos ser independentes. Está me entendendo? Nós podemos ser independentes, afinal de contas ninguém manda em mim. Não é verdade? Nem meu pai, nem minha mãe falam assim comigo. Como é que um líder vai querer se meter com a minha vida? Conceitos que a gente trouxe lá do mundo, que Deus quer quebrar tudo isso, para colocar princípios eternos de valor na nossa vida. Amém? Isso é uma pequena introdução para aquilo que nós vamos compartilhar com você. Na verdade, Deus não quer que nós sejamos independentes, quer que nós sejamos dependentes das pessoas, porque nós não vivemos sem pessoas. Amém, irmãos? Nós temos uma codependência um do outro. Eu preciso de você, você precisa de mim. Amém? Amém? Sim ou não? Claro, a gente precisa um do outro. Igreja funciona assim, comunidade funciona assim. Ninguém se cria sozinho, a gente precisa um do outro. Isso é saudável, até o ponto de ser saudável, porque tem dependências interpessoais que são nocivas e perigosas, e a gente precisa estar atento para isso. Agora, o que o Senhor quer que aprendamos é que nós somos e devemos ser dependentes de Deus sempre. Amém, irmãos? Não podemos nem depender da força do nosso braço, ainda que o diabo tenta dizer para a gente que nós podemos fazer sozinho, não precisamos de Deus. Deus quer que aprendamos a depender dEle. E aqui está uma crise na vida cristã. Porque as pessoas vêm para a igreja assim, vêm fazer uma corrente, alguma coisa, e Deus vai dar para você. E nós transformamos Deus num servo, e nós em senhores na nossa caminhada, quando na verdade o correto é, Deus é Senhor e nós somos servos, e precisamos aprender a viver como servos. Amém? O plano de Deus para a sua vida e o plano de Deus para a minha vida é que sejamos dependentes dEle. Amém? Fala aí para o teu irmão, pergunta para ele, você é dependente de Deus? Responde certo, responde certo. Não, pastor, depende da minha esposa, depende do meu marido, eu dependo do pastor da igreja. Se o pastor orar,
Aí eu estou bem. Se o pastor não orar, estou lascado. Eu dependo do meu líder de célula, pastor. Se o meu líder de célula for um cara top, beleza. Se ele pisar na jaca, eu estou perdido. Tudo errado, irmão. Tudo errado. Eu dependo lá do apóstolo. Você está lascado. A mais dura lição que eu aprendi na minha vida, na minha caminhada com Deus. Eu tinha um amigo, muito meu amigo. Ele trabalhava na mesma empresa que eu, ele era crente, da igreja metodista, um homem de Deus. Ele trabalhava lá com empréstimo de dinheiro, e eu lembro que eu fiz o meu acerto na empresa. Ele falou: me arruma esse dinheiro, que eu tinha saído da empresa, te devolvo tal dia com tanto de juros, não sei o quê. Eu falei: eu não sei mexer com essas coisas e tal, mas eu não trabalho com isso. Você trabalha? Não, me ajuda aí. Eu falei: tá bom, estou precisando. Emprestei para ele, na época era R$5.000. Aí ele chegou de viagem de São Paulo, naquela data prevista, falou: vem aqui em casa. Fui lá na casa dele, ele falou: vou transferir agora à noite o dinheiro para você e tal, aquela coisa. Beleza. No dia seguinte tocou pelas 10 da manhã, tocou o telefone, e alguém me disse assim: você está preparado para uma notícia ruim? Eu falei: pode falar. Antes de dizer a notícia ruim, esse meu amigo dizia assim: você está saindo da empresa, você vai montar o teu negócio. Eu quero dizer uma coisa para você: não se preocupe, qualquer coisa eu te garanto. Falou para mim. Ele me deu até uma encorajada: pode ir, que se você se apertar, eu estou aqui. Falou: legal. Eu crente, ele crente, dois tontos. Aí eu falei: beleza. Você sabe quando você fica esperando que alguém te proteja? As esposas que querem que o marido proteja você de dentro para fora. Ai, meu Deus, meu marido. Por que eu caso? Qual a motivação para casar? Qual a motivação para fazer o que eu estou fazendo? Eu quero segurança, eu quero estar protegido. Alguns fazem concurso público para ficar dependente do sistema. Não é verdade? Eu vou fazer concurso público porque eu vou ficar garantido o resto da minha vida. De repente o cara não dura nem 15 anos, já morreu. Foi para o vinagre. E o concurso público não valeu nada. Não, porque é um plano de carreira e tal. Não está errado você planejar, não está errado você fazer essas coisas. Não, o problema está você colocar a tua dependência nessas coisas. Quero voltar para o meu amigo. Aí eu recebi a notícia ruim. O meu amigo que disse que me garantia. Qual que era a notícia? Cara, me disse o colega do outro lado: você não sabe quem que mataram hoje. Eu falei: quem? O Edivaldo. Eu falei: você está louco? Tive com o Edivaldo ontem à noite. Como mataram o Edivaldo? Pensa, o Edivaldo não era cachaceiro, não era pinguço, não era sem vergonha, não era nada. Era um cara sério, muito trabalhador, 2 faculdades, um cara inteligente para arrebentar, um crente que estava sendo usado por Deus. Mas chegaram os caras lá, entraram, que ele tinha uma conta para receber. Ele pressionou os caras para cobrar. Os caras foram lá pagar a conta. Mataram o Edivaldo com 17 facadas. Naquela hora o Espírito Santo falou comigo assim: o único que pode te garantir sou eu, mais ninguém. Foi uma experiência na minha vida muito marcante. E por conta dessas experiências que a gente tem com Deus, é que a gente começa a caminhar uma vida sólida, firme, sem meninice, sem ser infantil na vida. Amém? Vamos ao texto agora. João capítulo 15, versículo 1. É uma leitura um pouco mais extensa, eu vou num ritmo aceleradinho. Se você pode acompanhar na Bíblia, acompanha aí, senão você acompanha aqui no Data Show, tá bom? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda.
Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Aqui é uma marca de um discípulo de Jesus, ele dá muito fruto. Amém? Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo seja em vós, esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois os meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. E aí nós podemos ir até o versículo 17. Na verdade, esse capítulo todo do Evangelho de João é muito tremendo. Amém? Glória a Deus. E o que eu posso aprender com isso sobre dependência de Deus? Porque todo pensamento, toda ideia que você possa ter no teu coração de depender de homens, no aspecto de vida espiritual, é errado. Nós precisamos sim, e eu não posso negar a gratidão do meu coração nos meus primeiros passos na fé. Eu tive lá o Dr. Norival Trindade Júnior, filho de um advogado eminente lá de Londrina, ele médico, parava aos sábados para estudar a Bíblia comigo, e gastava ali 2, 3 horas comigo, estudando, ensinando e tal. Sou muito grato à vida dele, sou grato aos meus pastores, onde eu me converti, sou grato àqueles depois que eu mudei de igreja e tive um novo pastor, e ali permanecemos quase 30 anos com esse mesmo pastor. Sou muito grato a Deus pela vida desses homens, me ensinaram muito. O último me ensinou uma coisa profunda: dependência de Deus. Pela vida dele, pela experiência dele, um homem com o 2º ano primário, estabeleceu uma igreja com aproximadamente 5.000 pessoas, de uma integridade diante de Deus. Tranquilo, irmãos. Então, a gente aprende muito com pessoas ajudam muito a gente, mas nós não podemos depender de pessoas. Algumas pessoas, quando a gente começou o trabalho de discipulado 1 a 1, algumas pessoas começaram a se tornar totalmente dependentes do discipulador, quando na verdade teriam que aprender a assumir uma postura diante de Deus, de crescimento, de dependência, de oração, de vida com Deus. Pessoas mudam de igreja procurando alguém que os ajude. Presta atenção aqui, irmão, presta atenção. Quando na verdade o problema não é quem vai nos ajudar, mas a questão é: eu estou aprendendo a depender de Deus ou não? Aí que está o grande problema. Porque muitas pessoas estão procurando fugas na tua rota de crescimento. Não existe fuga, irmão. Só tem uma direção: você tem que ir para Jesus, você tem que ir para Deus, você tem que conhecer Deus como Pai eterno.
Ontem, nossa irmã estava ministrando aqui sobre alguma coisa sobre identidade, que eu achei muito interessante. Meu problema de identidade acabou porque eu sou órfão de mãe, minha mãe nos abandonou, depois com 14 anos me tornei órfão de pai. Nesse trajeto todo, eu me converto, ali com 16 anos de idade, eu vou para a igreja, mas eu aceitei Jesus com 12, eu fui para a igreja com 16. E eu estou num culto público, e alguém lê João capítulo 14. Versículo 16 diz: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Diga amém. Nesse texto, meu problema de paternidade, de vazio, de solidão foi resolvido, porque Jesus estava no meu coração, e eu comecei a desenvolver uma caminhada pensando o seguinte: de quem eu tenho que depender? De Deus ou do homem? De Deus. Aqui começa a crise de muito crente. Começa na igreja bem e tal, daqui um dia ele começa a dar umas resvaladas espirituais, e começa a dar um passeio pelo mundo, começa a se afastar, começa a se distanciar do altar pessoal com Deus. Não é desse altar, não, é do teu altar pessoal com Deus. Começa a dar umas brechas, e aí ele começa a perder a sua identidade, porque o segredo da nossa identidade está em estar próximo do nosso Pai. Amém? Vamos colocar isso como uma experiência normal, natural. Quem tem filho adolescente sabe disso. Quando o filho se afasta de você, ele se aproxima de outro mentor, porque o pai funciona como mentor. Segura aí, irmão, que o tema é forte. Então o adolescente começa a se afastar do pai e começa a procurar outro mentor. Quando a gente se afasta do pai, a gente vai buscar outro mentor, que não é o nosso Deus, que não é aquele que vai cuidar de nós, que não é aquele que vai, ainda que Deus nos protege, que Deus nos guarda, ainda que Deus continua nos amando, ainda que Deus continua ainda usando o poder do Espírito Santo para tocar a gente quando a gente está meio rengo espiritualmente, Deus continua trabalhando, Deus continua falando, Deus continua tocando o coração da gente. Pode perceber que quando você se volta para Deus, algo diferente acontece no teu coração. Segurança, presença de Deus, respaldo divino, a graça e a misericórdia do Senhor nos alcançando, para vencermos as dificuldades. Mas percebe que quando você se afasta, é muito difícil de voltar? Por que é difícil de voltar? Porque a tua mente começou a ser afetada por outro mentor, por outro tutor da sua mente. Você está me compreendendo? Amém? Glória a Deus. Olha o que Jesus está dizendo aqui, irmão. João 15:1, faz favor, coloca para mim. Eu sou a videira verdadeira. Por que Jesus está falando que existe uma videira verdadeira? Evidentemente porque existe a videira falsa. E você pode simplesmente viajar nessa maionese. Você pode ir para a videira falsa. Alguém falando de Jesus, ensinando coisas que parecem muito verdadeiras. Assim foi com Satanás, quando Eva foi tentada. Naquele momento, o diabo, através da serpente, estava dizendo: foi assim mesmo que Deus disse. Depois você vai lá em Gênesis 3, e você vai ver o conflito de ideias que está acontecendo naquele momento ali. É um questionamento de princípios. Quando foi citado a Bíblia, e através da serpente a Bíblia é citada, ela é citada, mas ela é distorcida naquele momento. Existe uma manipulação de ideias. Você vai ser como Deus. Né? E começa uma confusão na mente. Irmãos, nós precisamos ter tanto cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo ultimamente por aí,
Por favor, presta atenção, tem muito mestre na internet, mas que não sabe de onde veio esse ensinamento todo, de onde está vindo essas coisas. Tem gente que está pegando a ortodoxia é princípio, base, fundamento, que nós aprendemos lá no seminário, que nós aprendemos de homens que estão aí na história da palavra há 200, 300, 500 anos ou mais, ensinando princípios. Homens tementes a Deus, sérios e honestos. E de repente a gente vê alguém anunciando uma coisa meio doida, que veio não sei de onde, que você não sabe do que se trata. E nós estamos numa geração assim, irmão. Nós estamos numa geração vivendo hoje cheia de apóstolos e profetas. Só que muitos apóstolos estão se achando no direito de distorcer a Bíblia. Eles não ensinam o que está na palavra de Deus. Estão ensinando o que deu lá na telha e o cara começa a ensinar. Você está me compreendendo? E nós temos que tomar cuidado. Porque pode ser um ensino falso. Eu estou vendo uma videira, mas essa videira não é verdadeira. É uma videira que está fugindo da palavra de Deus. Irmão, eu sou pentecostal, gosto da presença de Deus, eu me emociono, porém, a base da minha fé não tem nada a ver com emoção e com choro. Tem a ver com aquilo que Jesus fez no meu coração. Amém? Se você quer se tornar um crente maduro, você tem que aprender e pedir graça de Deus para isso, para não depender de alguma videira falsa. E não se impressione com a mídia, não se impressione com quem está em evidência no momento. Eu já vi muitos movimentos acontecer no meio da igreja, que ele faz assim, ó, daqui a pouco, do jeito que sobe e desce. Eu fiz uma pergunta esse tempo a um líder aí da nação. Conta para mim, cara, quem foi que discipulou Pedro, Paulo, João? Quem foi que discipulou os 12 depois que Jesus foi embora? Sabe o que me falaram? O Espírito Santo. Eu falei, pois bem, está aí, cara. Se o Espírito Santo discipulou esses caras, por que ele não pode me discipular hoje? Oi? Oi? Tem uma outra ideia, uma mensagem de paternidade sendo pregada em tudo quanto é igreja que você vai. É pai para cá, pai para lá. Mas com a ideia antiga em espanhol, antiqua. Com a ideia antiga de que os rabinos, os mestres da lei, tinham de se tornar pais espirituais dos discípulos que eles tinham naquela época. E a discípulo era chamada de talmidim, a palavra grega para discípulo. E eles tinham a ideia de dizer, nós somos os pais espirituais de vocês. E Jesus vem em Mateus capítulo 23, versículo 9, diz, olha, quer pôr aí Mateus 23, 9? Veja aí. O que está escrito aí, irmãos? Leia, igreja, leia. Ninguém sobre a terra Quem que é o pai de vocês? Quem é o pai de vocês? Quem é o pai de vocês? Se eu vier aqui falar para você que agora eu sou teu pai espiritual, você pode botar o pezinho para trás e falar assim, ei pastor, vem com essa besteira para o meu lado. E tem um líder nacional aí que está em tudo quanto é lugar, vários países da Europa, não sei o quê, mas isso não torna ele autoridade suficiente para poder ir contra a palavra de Jesus. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Porque todo tipo de ensino que ensina você a depender de homens e não de Deus é maligno, irmão, não é espiritual, é heresia.
E está uma história dessa, ai, porque vem agora, porque você é carente. E os caras estão assim, você é carentão, né? Sabe aqueles caras carentes? Tem gente carente, não tem, irmão? Eu tenho até medo desse povo carente desse jeito. Que o dia que você não falar bom dia para ele, o pastor não falou bom dia para mim, eu vou sair da igreja. Vai crescer, meu amado. Você tem que amadurecer na fé, tem que deixar de ser menino. Ah, porque o irmão não me viu. E daí que o irmão não te viu? Jesus está te vendo. Você depende dele para poder viver? Ai, pai, ele falou mal de mim. Eu falei, e daí, irmão? Falam mal de mim todo dia, irmão. Tem uma fila falando mal do pastor Toninho. E aí, não sei quando vai acabar esse negócio. Eu acho que nunca. Pastor, falaram mal do senhor. Eu falei, nem fala que eu não quero nem saber. E daí? Ah, pastor, eu fiquei sabendo que fulano não gosta do senhor. Eu falei, e daí? Senhor, o senhor me ama? Beleza. Amém? Eu preciso entender o que está acontecendo. Porque daqui a pouco você está viajando na maionese. Porque tem um cara que prega que tem que ser teu pai. Tem um outro que prega que você agora está salvo, não precisa mais nada. Pode aprontar de volta, pode viver aquela velha vida. E eu não encontro fundamento na Bíblia para isso. Porque essa teologia é uma teologia da graça misturada com liberalismo. Você não tem noção do que está acontecendo teologicamente nos Estados Unidos. Pode tudo, irmão, pode tudo, você pode fazer tudo. E esse dia perguntaram para o irmão aqui, falando do pastor Toninho. Lá na igreja do pastor Toninho não pode nada. Ele disse, não, pode sim, pode tudo. Você pode fornicar, pode beber, pode adulterar, pode mentir, pode roubar, pode tudo. Só não pode ir para o céu. Só esse detalhe. A Bíblia que eu leio, irmão, que é a mesma que você deve ler, ela diz que eu tenho que me santificar, que eu tenho que andar na presença de Deus. Eu tenho que ter uma vida de oração, eu tenho que ter uma vida de intimidade, eu tenho que ter espiritualidade. Eu tenho que crescer. E como é que você cresce em espiritualidade? Buscando a presença de Deus e dependendo de Deus, que eu tenho que aprender a depender de Deus. Normalmente a mocinha diz, eu vou casar com aquele ali, porque aquele ali já está arrumado. Vai ser uma maravilha. Eu vou sofrer menos. Eu vou dizer uma coisa para você. Cristão que quer ser cristão, não está disposto a morrer, a ser tratado por Deus, ele nunca vai experimentar a dimensão do cristianismo. Porque você vai ser confrontado. Deus vai pegar você, vai levar você para o deserto. Deus vai trabalhar no teu caráter, na tua vida, na tua história. Você pode fugir disso, pode mudar de igreja, pode procurar um pai, para ver se ele vai resolver. Pai, meu pai. Lembra alguém? Perdão, irmãos. Foi muito terrível agora, né? Fala a verdade. Ai, Jesus. Mas o que está acontecendo com o povo, irmãos? As pessoas estão fazendo isso, elas estão procurando um caminho fácil. No Evangelho, o caminho mais fácil é você se render a Jesus, depender dEle, andar na presença dEle, e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Aqui, o que lemos aqui? Lemos que Ele é a videira verdadeira. E diz mais, diz que o pai é o agricultor. E quando a gente pensa nesse texto, a gente percebe que primeiro ele poda para limpar os ramos frutíferos para que eles deem mais fruto ainda. Ah, pastor, mas eu não quero que Jesus limpe nada, não. Tem até aquele crente que diz, eu não vou me envolver muito para não dar trabalho. Tá bom desse jeito. Mas eu quero dizer para você com muito amor, irmão, você foi salvo para servir. O Senhor te salvou. Põe Hebreus 9,14 para mim aí. O Senhor te salvou para que você sirva. Porque Jesus está falando aqui em João 15,2,
todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Então, você e eu, nós como cristãos, não temos a opção de escolher se vamos dar fruto ou não, mas nós temos o fato de sermos frutíferos ou infrutíferos. E se formos infrutíferos, vamos ser cortados. Se formos frutíferos, o Senhor vai podar. E o que significa essa poda? Vai mexer com você, com o seu caráter, com tuas manias, com a tua raiva, com a tua vingança, com a tua ira, com o teu ciúme, com a tua inveja, com a tua carnalidade, com as tuas paixões de pornografia, dessas coisas todas que impedem o teu crescimento no Senhor. Olha ali, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas. O que são obras mortas? Esse monte de coisa errada que está por aí, que muitas vezes nós praticamos. Por que ele fez isso? Para servirmos ao Deus vivo. Alguém pode dizer amém? Você acha que Jesus te salvou só porque você é bonitinho e que Ele quer perdoar os teus pecados? Presta atenção aqui, irmão. Presta atenção aqui. Você acha que Jesus te salvou porque você é bonitinho, Ele quer perdoar os teus pecados e deixar você legalzinho? Agora, que coisinha linda. Parecia um porquinho de sujo de pecado, de lama. Agora está um porquinho lavadinho. Mas continua porquinho. Não foi para isso que Jesus me salvou. Jesus me salvou para que eu me torne ovelha do seu rebanho, salvo, remido, lavado pelo sangue do Cordeiro. Mas Ele tem um propósito, Ele tem um objetivo, que eu dê muito fruto, para que eu possa servir ao Deus vivo. É para isso que eu fui perdoado, é para isso que eu fui salvo, é para isso que eu fui resgatado do reino das trevas e transportado para o reino da luz, de luz do seu amor. É para isso que eu fui salvo, irmão. Eu e você fomos salvos para isso, porque Deus nos ama, mas não ama só eu e você, ama a toda a humanidade. Amém? Eu deixei de mexer aqui, vou ter que acionar de novo. Muito bem. Então, fica entendido uma coisa clara que ele está dizendo aqui. Eu tenho que compreender essa verdade. Ele é o ramo. Eu tenho que estar ligado nele. Espiritualmente falando, o que significa isso? A paternidade se completa quando eu estou ligado em Deus. A minha identidade fica resolvida quando eu estou ligado em Deus. A minha vida espiritual muda quando eu estou ligado em Deus. A minha maneira de ser, o meu comportamento, a minha atitude, quando eu estou ligado em Deus. Todas as vezes que eu me desconecto do Senhor, eu volto a viver aquela velha criatura. Ela começa a se manifestar de volta, ela começa a dar espaço outra vez, ela começa a achar que tudo está muito difícil, na igreja já é tão complicado orar, já é tão complicado ler a Bíblia, e começa a vir um monte de questões que são da velha criatura. A pessoa nascida de novo, convertido, a pessoa que se entrega a Jesus, que é apaixonado por Jesus, e aqui tem um segredo, ela começa a entender diferente, a sua mente começa a enxergar diferente. O que o pecado faz, e aí está uma grande estratégia de Satanás, o que o pecado faz conosco, irmão? O pecado tira a nossa visão, tira a nossa espiritualidade, impregna a nossa mente de lixo. É como se você de repente colocasse um óculos escuro na tua visão. Você para de ver aquilo que é lindo de Deus e começa a ver só coisa negativa. Por quê? Porque o pecado te atrapalha nesse processo de crescer em Deus. Amém? Eu preciso me afastar de todo pecado. Do versículo 4 ao versículo 10 de João 15, por 9 vezes aparece a palavra permanecer. Permanecer e permanecer, permanecerdes, permanece, permanecer outra vez, permanecerdes outra vez, permanece, permanecerem, permanecei e permanecereis.
por 9 vezes aparece essa palavra. Por quê? O que Jesus está mostrando aqui para nós? Ele está dizendo para mim e para você, você tem que permanecer na minha presença. Não é comum, irmão, num texto tão pequeno, a mesma incidência da palavra permanecer, sendo colocado uma vez após a outra, dizendo para nós, você tem que permanecer no Senhor. Porque tem um segredo aqui. Quando eu permaneço em Deus, eu não preciso depender espiritualmente de outra pessoa, eu dependo daquele em quem eu permaneço. Ele é meu Senhor, Ele é meu Redentor, Ele é meu Salvador, Ele é aquele que me guarda, é a minha destra forte, Ele é o Senhor da minha vida. Eu vou começar a viver uma outra vida, irmão. O diabo vai trabalhar para tirar você desse permanecer, de todas as maneiras. Tem algum irmão na igreja que é mais bonito, o outro é mais feio, um não me olha direito, o outro fica com aquela cara azeda, o outro porque isso, o outro porque aquilo, tudo isso é meninice e artimanha e ardil de Satanás, para você não enxergar Jesus. Tira o foco de Jesus, fica olhando para o homem, e você vai ver o rodo que você vai levar. Tira o foco de Jesus, olha para a pessoa. Eu conheço a maioria de vocês aqui, não tem nenhum bonzinho aqui. Nenhum, tudo perebento, tudo podre. E eu todo dia chego lá em casa, olho no espelho e falo, meu Deus, mas que atrapalhado que eu sou, Jesus, eu queria ser diferente. O que nos mantém, irmão? A graça, a verdadeira graça. A graça se manifesta quando eu permaneço em Cristo, não é quando eu me afasto dele. A graça do Senhor, que é o favor que eu não mereço, ela se manifesta na minha vida e transforma a minha vida, quando eu permaneço nele, e eu começo a experimentar. Põe lá, irmão, Romanos 12, hoje eu estou doido, irmão. 12:2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que, foca nessa palavra, experimenteis. Diga comigo, experimenteis. Diga de novo, experimenteis. Agora fala assim, eu preciso experimentar o que Deus tem para a minha vida. Amém? Eu não preciso conhecer. De conhecimento nós estamos por aqui, ó. Eu preciso experimentar o que Deus tem para a minha vida. Jesus faz milagre na vida do irmão, mas não faz na minha? O que está acontecendo? Por que acontece uma coisa aqui, outra coisa lá, e eu estou aqui, como quem fica sonhando? Meu Deus, o que está acontecendo? Estou vendo Deus fazer na vida daquele irmão, por que na minha não? Porque eu ainda estou com uma atitude distante do Senhor. Quando eu chego próximo de Jesus, esses temas idiotas, e eu não estou chamando ninguém de idiota, esses temas idiotas, essas mesquinhez, essa coisa banal, sem sentido, que a gente vive muitas vezes enroscado. C.S. Lewis, no livro dele, Cristianismo Puro e Simples, ele cita uma coisa que me chama a atenção. Se você não sabe quem é C.S. Lewis, vale a pena ler alguma coisa de C.S. Lewis, porque ele foi um dos caras, um erudito, um cara muito culto, totalmente contra o evangelho. Depois ele conhece Jesus, ele se converte e ele começa a escrever. O C.S. Lewis é o mesmo da Crônicas de Nárnia, que o apóstolo até citou, o apóstolo Léo citou aqui. E num dos livros de C.S. Lewis, ele diz uma coisa bem interessante. Ele falou que o maior pecado, tem um capítulo desse livro que fala o maior pecado. E o maior pecado que ele fala assim, é o pecado que a gente tem facilidade de encontrar nos outros e se irrita quando está nos outros. E a gente não tem facilidade de enxergar em nós. Só quem enxerga são os outros. É um pecado horrível.
Você se sente até mal com aquele pecado. Quanto mais aparece na vida dos outros, você fica muito chateado, irritado. Nossa, que coisa, sabe? Está cheio na vida das pessoas, que é o pecado do orgulho. Nós não perdoamos porque somos orgulhosos, nós não consideramos a pessoa que talvez economicamente é menos do que nós, porque nós somos orgulhosos, nós somos presunçosos. Nós discutimos ideias e contestamos, queremos nos opor a outra pessoa por conta de orgulho. E orgulho é um tema que eu tinha que pregar muito sobre ele. E o antídoto do orgulho é a humildade. E o que é a humildade? É servir uns aos outros, segundo a palavra de Deus. E como a gente tem dificuldade de servir o irmão, porque a gente acha que é melhor do que ele, e nós não temos nada para fazer para a vida do irmão, vamos só servir a nós mesmos, porque orgulho faz isso conosco. A gente quer estar muito interessado naquilo que é bom para mim, mas o que é bom para o meu irmão, ele que se vire, problema dele. Então nós queremos viver em igreja, em comunidade, ver a manifestação do poder da glória de Deus, e não compreendemos que aqui o texto de João, capítulo 15, trata também sobre isso. Permanecer em Deus, depender de Deus, produz benefícios espirituais tremendos. Quando eu entendo que o lugar onde eu tenho que estar é na presença de Deus, e aprender a depender de Deus, e encarar Deus como meu Pai. A gente tem aí muita gente que tem dificuldade de se relacionar com Deus, porque o teu pai foi muito ruim e tal. Ó, irmão, nem se compara o teu pai com a paternidade divina. Esquece essa bobagem. Deus é Deus, e é Pai perfeito. O amor de Deus é perfeito, a misericórdia de Deus é perfeita, a bondade de Deus é perfeita. Não está baseado em troca, não está baseado em nenhuma barganha. Deus é Pai e te ama e me ama, porque Ele é Deus e Ele é Pai de verdade, perfeito. Amém? Quando eu começo a compreender quem é Deus na minha vida, e começo a descobrir quem é o Deus que eu sirvo, a minha perspectiva nas coisas periféricas começa a mudar. Ai, mas a minha esposa não me ama como eu gostaria. Ame a Deus, porque Ele te ama perfeitamente. Amém? Amém? Ai, pastor, mas o meu marido... Ué, mas fazer o quê? Você casou com ele, aguenta essa coisa aí. Toque em frente. Deus te ama. Ah, mas eu não aguento mais viver com essa mulher, pastor, ela é muito ruim. Você é bonzinho, né? Orgulhoso. E eu quero que as coisas se resolvam. Irmãos, é muito fácil casar e descasar. Mas é muito melhor viver casado. De preferência com a mesma mulher, né? Para o resto da vida. Você é um cristão, você é um servo de Deus. Deus te ama e Ele preenche o vazio do teu coração. E Ele te dá capacidade, porque diz a Bíblia que o amor de Deus está derramado em nossos corações. Ele nos dá capacidade para amar, inclusive quem não nos ama. Amém? E o amor de Deus é perfeito. Ele nos leva a um outro nível de vida, irmãos. Esse problema de carência, isso acaba quando você está em Deus. Permanecer em mim, 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 diz o Senhor. Será que eu não consigo entender essa mensagem? Não, eu quero que alguém passe a mão na minha cabeça, pastor, para eu ter o meu ego muito bem alisado. Querido irmão, a coisa mais fácil do mundo é manipular pessoas, sabia? A coisa mais fácil do mundo é manipular pessoas. Quem desenvolve essa habilidade consegue muito sucesso. Mas está manipulando pessoas.
Porque nós gostamos de ouvir palavras que enchem o nosso ego, que deixam a gente valorizado. Quer ver um cara feliz e faceiro? Hoje em dia virou moda, pastor. Pastor. Vou dar um título de pastor, o cara fica cheinho da Silva. Não sabe nem do que se trata o tema. Não sabe do que se trata o tema. Eu e a pastora, a gente passou pelo Instituto Teológico, nosso pastor falou assim para nós, isso, vamos para a convenção? Eu virei para o pastor e falei, eu não quero isso não, pastor. Você não quer ser pastor? Eu não. Tá bom, eu sirvo do jeito que eu estou, não estou atrás de título. Estou atrás de servir a Jesus. Estou atrás de fazer a vontade de Jesus da minha vida. Meu Deus, mas como tem movimento, muito movimento. Mais de 10 anos depois, a gente acabou indo para a convenção, porque aí viemos, não, muito mais, 15 anos depois. Aí eu retomo lá minhas provas, minhas notas, a moça lá de São Paulo me liga, e fala, escuta, mas por que você nunca foi pastor todos esses anos aí? Eu falei, porque não precisa de título. A gente precisa da função, do título não. Mas quer ver um cara faceiro, enche ele a bola e dá para ele um título para você ver. Por quê? Porque exalta o ego, levanta o ego. Jesus não está interessado em levantar o ego de ninguém. Jesus está interessado que o teu e o meu ego, que nós morramos. Morte para nosso ego. Esse é o segredo de estar próximo de Jesus. Quanto mais morto, mais próximo do Mestre. Permanecer em mim. Permanecer em mim. Pastor, quando o senhor começou a IPC, o senhor pensou numa grande igreja? Não, irmão, eu pensei em ser pastor, só isso, mais nada. Mais pastor do que eu era. Só quero servir a Jesus, amado. Capítulo 12, você vê um resultado de permanecer no Senhor. No versículo 12. Diz assim, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, e assim como eu vos amei. No 17, diz assim, isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Esses dois comportamentos, de amar o meu próximo, de servir o meu próximo, de permanecer no Senhor, vai me trazer alguns benefícios na vida espiritual. No versículo 7 está escrito assim, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vós pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Está aqui um segredo de ser abençoado por Deus, permanecer no Senhor. Por que a coisa não acontece? Porque eu não permaneço em Deus. Eu estou em Jesus hoje, e amanhã eu estou na Souza Cruz, e amanhã eu estou no boteco bebendo uma beer, e depois eu estou no show como é que é o nome? Do Gustavo Lima, e depois eu estou sabe Deus o que? Um coração insaciável, um coração vazio de Deus. Quando o coração é vazio de Deus, ele procura qualquer tipo de lixo para se preencher. A maioria das igrejas liberaram, os crentes podem beber. Bebe que não tem problema, faz mal, pode beber. Os pastores é muito interessante ter crente na igreja desse jeito, né? Bebe porque é mais um dizimista, me ajuda aqui na despesa. Legal, vem do jeito que você está e permaneça do jeito que você está, que não tem problema. Vir do jeito que está é normal. Jesus chamou que todos viessem a Ele, mas Jesus não deu a opção de vivermos do jeito que vivíamos antes. Ele pede que nós nos convertamos. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Está assim na Bíblia. O pecado só é cancelado quando existe arrependimento e conversão. Se tiver arrependimento e não tiver conversão, o pecado não foi cancelado. Eu preciso entender que o pecado ofende a santidade de Deus. E Deus me chama para uma vida nova. Agora, quando eu permaneço nele,
tudo o que eu peço começa a acontecer. É uma vida diferente, uma vida de abundância, é uma vida de vitória, de milagres, de bênção de Deus, porque a glória de Deus vem quando eu permaneço nele. Amém? No versículo 11: tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O que é esse gozo? É alegria. Amém, irmão? João 15 fala de 3 tipos de ramos aqui. Ele fala dos que não dão fruto, os que dão fruto e precisam de poda, e os que dão mais fruto ainda. Amém? Porque foram podados. Chega um tempo que eu entendo que estou na casa do oleiro. Amém? Amém? Tem algum filho de Deus aqui? Levanta a mão. Não, eu não vi direito. Vai, levanta a mão. Tem algum filho de Deus aqui? Permanece com a tua mão levantada um pouquinho. Vamos, levanta aí, levanta a tua mão. Se você é filho de Deus, levanta a tua mão. Fica com a mão levantada um pouquinho. Então fique sabendo uma coisa: o Senhor já te chamou para a casa do oleiro. Se você é daqueles filhos de Deus autêntico que permanece no Senhor, porque tem um monte de crente aí que é o seguinte: se arrochar um pouquinho, é que nem parafuso fraco. Você aperta um pouquinho, arrebenta. A gente estava mexendo ali num negócio, outro dia, eu e o Gilvano estava apertando um parafuso ali, daqui a pouco o parafuso explodiu. Falei, ué, parafuso fraco? Fui mexer com outro, estourou também. Falei, mas que parafuso fraco. Aí fui no outro, estourou também. Eu falei, oh, meu Deus do céu, mas como é que fabrica uma coisa desse jeito? Aí o Giovano falou para mim assim: pastor, que o senhor está apertando muito forte. Estou vitaminado, hein? Não era não, irmão, é que o parafuso não aguentava aperto mesmo. Tem muito crente hoje que, se Jesus apertar um pouquinho para tratar ele angustia, ele quer voltar. Eu falei de manhã hoje aqui, ele olha para o Egito e fala: ai, que saudade das cebolas do Egito. Ai, que saudade. Por que eu fui me meter nesse negócio de ser crente? Deus o livre, agora eu sou crente, olha o que vira para mim. Prova e luta. Prova e luta tem a finalidade de nos tratar, de nos melhorar, de nos fazer mais parecidos com o bom mestre. Amém, irmãos? Irmão, cai a tua ficha, amado. Jesus quer que você permaneça nele, que você ande na presença dele, tenha o melhor para a sua vida. Amém? Andar longe de Jesus é o péssimo negócio que nós podemos escolher. Permanecer nele é a melhor coisa que a gente pode fazer. Pastor, mas eu andei aí pelo mundo, comi as bolotas dos porcos. É assim que diz lá em Lucas capítulo 15, não é isso? O filho pródigo que foi dar uma passeada, achou que junto do pai dele não estava bom. A parábola do filho pródigo não tem nada a ver com paternidade humana. Ele usa a ilustração de um homem, mas ele está se referindo ao homem com Deus. O filho pródigo não está falando nada de coisa de relacionamento humano. Ele está dizendo que tinha um filho na casa do pai, que não deu valor para aquilo que tinha, foi para o mundo buscar alguma coisa no mundo, por conta do vazio da sua alma, experimentou de tudo, gastou dinheiro com prostituta, sabe Deus com que ele gastou dinheiro. Acabou lá comendo as bolotas. Aí o Senhor fala com ele assim: ei, psst, volta. Por que eu estou dizendo que Deus fala com ele para voltar? Porque a Bíblia diz assim no texto: e caindo em si, foi algo gerado pelo Espírito Santo, que trouxe a ele arrependimento, desejo de voltar. Ele falou: é verdade, eu errei demais, eu pequei, eu envergonhei o meu pai, porque quando a gente pega, a gente envergonha o pai.
Amém? E ele estava constrangido, e ele falou assim: Deus, de alguma maneira, não foi isso para Deus, ele falou consigo mesmo, ele falou: eu vou lá, nem que meu pai me receba como um dos empregados dele, eu não quero mais morrer de fome, eu não quero mais passar por isso, eu quero voltar a ter uma vida diferente. E o texto é claro, e você lembra dele, que o pai estava à espera, porque o nosso pai está sempre à espera, aleluia. Que o pai estava à espera, e quando ele vê de longe, ele vê o filho, ele abre os braços, recebe aquele filho gostoso, com alegria, com felicidade no coração, e ele fala: vem cá, eu tinha um filho que estava perdido, agora ele foi salvo, ele foi encontrado. Põe a túnica nele, põe o anel, põe as sandálias no pé. Tudo isso tem uma revelação espiritual em cima disso tudo. Mas o que aconteceu? Deus recebeu aquele que se arrependeu. Amém. O que orgulho gera em nós? Independência de Deus. O que a humildade gera em nós? Dependência total do Senhor. Tem hora que Deus tira algumas coisas da nossa caminhada, irmão, sabe para quê? Para que nós possamos entender que sem Ele, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Filho sem a presença do Pai não pode fazer nada direito. Amém? Você quer ver a coisa acontecer? Vai para a presença de Deus. Pastor, o senhor sente angústia? Claro. Tem dia que o senhor se sente desconfortável? Muitas vezes. Tem algum dia que o senhor não consegue dormir? Tem. Tanta coisa, tanta guerra, tanta batalha, tanta conversa. Confesso a vocês que teve um período aí que eu estava provado, como dizem os mais pentecostais. O senhor, pastor, sim. O que o senhor fez? Eu não tinha mais nada que fazer. Fui buscar Deus. Estou desesperado, irmão. Misericórdia, o pastor falar uma coisa dessa. Estou desesperado, irmão. Eu quero mais de Jesus. Quero mais de Jesus. Eu estava orando e falei: Deus, esse jejum vai ser diferente. Eu vou para arrebentar a boca do balão. Porque uma religião morta, qualquer um pode fazer. Uma religião de espetáculo, sabe? Show. Qualquer um pode. Toda hora uma novidade, um espetáculo novo, um cantor famoso, um renomado. Isso qualquer um faz. Presença de Jesus é só para aqueles que permanecem nele. Amém? E eu estou ensinando você esta palavra porque eu quero que você amadureça no Senhor. Que ninguém venha alugar a tua cabeça. Vem para a minha igreja, porque a minha igreja tem isso. Você fala: não precisa ir para a tua igreja, meu. Eu tenho Jesus. Você está entendendo bem ou não? Mas a minha igreja é melhor do que a sua. Beleza, então, vai lá, continua lá. Eu vou permanecer aqui. Eu vou permanecer aqui. Quero ver o que Deus tem para fazer aqui comigo. Porque até agora não resolveu, não é a tua igreja que vai resolver, porque quem resolve é Jesus. Amém? Não precisa migrar para lugar nenhum, não, irmão. Diz um ditado que macaco que muito pula. Eu vou mudar o ditado: quebra o galho, irmão, e se esborracha. Tem muita gente inconstante, está procurando que não sabe o quê. Está procurando e não sabe o quê. Eu vou dizer o que a gente precisa. Quando você está com essa angústia, esse vazio, você precisa ir para Jesus. Amém?
Eu queria orar por você. Queria que, fazendo uma seguinte reflexão: o que eu penso? Que eu que sou a videira? Ou eu sou o ramo? Porque quem produz o fruto, a essência do fruto está na videira. Eu só sou um canal. Eu preciso compreender isso. Que tem gente que já pensa que virou a videira. Já cresci tanto que agora eu sou a videira. É eu que produzo o fruto. Esse nome disso é orgulho, viu, irmão? Você que não sabe é orgulho. Eu achei legal uma coisa aqui. Eu estava hoje dando aula aqui. E a aula é básica para novo convertido. E a pastora está na aula. A pastora está na aula, minha esposa, está aqui sentada. Falei, fiquei olhando para a cara dela assim. Aí ela soltou uma assim, falou, mas aprendi tanto hoje. Fiquei olhando para a cara dela assim. A Jennifer falou, aprendi tanto, 50 anos de crente, irmão. Aprendi tanto, pastor. Olha que boa essa aula que foi, que não sei o quê. O que nós somos? Nós somos a videira ou nós somos o ramo? Aí que está o lance. O ramo, quando sabe que é ramo, ele depende de Jesus, depende do Pai, ele não depende de homens. Eu tenho que estar ligado na videira. Sem videira não tem seiva, não tem vida, é religião morta. É preciso estar ligado em Jesus, preciso voltar para o Senhor. Eu vou contar um segredo para você. Eu fico agoniado, mas agoniado de ficar irritado. Credo, pastor? Isso mesmo, irmão. Quando eu não tenho tempo de buscar Deus. Quando aquele tempo é subtraído por conta das muitas atividades. É horrível. Porque não há lugar melhor para estar do que na presença do Senhor. Permanecer em mim. Se você permanecer em Jesus, teu marido vai esquecer do dia do teu aniversário. Aí você fala, né, pastora? Eu esqueci uma vez o dia do aniversário dela, até hoje ela lembra. Eu já até esqueci, irmão, quando foi. Até esqueci outra vez. Mas teu marido vai esquecer o dia do teu aniversário, mas Jesus não vai esquecer. Jesus tem um plano com a tua vida, tem um propósito, tem um destino para você. Esse negócio de que o homem é que vai dar destino para a vida da gente, sai para lá, jaburu. Quem sabe do que Deus tem para mim é Deus. Deus ama você, Deus quer o melhor para a sua vida, Deus quer o melhor para a sua casa, para a sua família, Deus quer restaurar a sua vida. Presta atenção se não é verdade o que eu vou dizer aqui, que muitos dos problemas que nós estamos vivendo, é porque nós nos afastamos da presença do Senhor, não é verdade? É ou não é? Sim ou não? Você consegue identificar alguma coisa na sua vida assim? Nós saímos da videira e queremos, e aí por orgulho, tentamos nos tornar videira. E aí os problemas começaram a acontecer. Nós temos um problema sério, problema de altar. Permanecei em mim. Permanecei em mim. Vamos ficar de pé.
Que tipo de ramo você é? Dos que não dão fruto? Que vai ser cortado? Dos que dão fruto? E vai ser podado para que dê mais fruto ainda? Ou você já é daqueles que estão dando muito fruto? Se você não está dando fruto, não está produzindo como deveria, como vai o seu relacionamento com Jesus? Pastor, não me aguento, eu toda hora tenho que estar me movimentando, por isso que eu não paro, igreja nenhuma. Para, irmão, para, porque Jesus vai acertar você uma hora dessa com tiro alvo, você vai levar uma que você não está entendendo. Sabe aquele cara que fica, matou o patinho. Entendeu, né? Então se coloca logo, se alinha, acerta a tua caminhada, vai para o Senhor e deixa Deus trabalhar na tua vida. Amém? Ok? O que precisa acontecer aí? Fecha os olhos, eu quero orar contigo. Quanto mais maduro, mais dependente de Deus. Quanto mais consagrado, quanto mais entregue, mais certeza de quem é o teu Deus. Eu sei o que Deus falou com você essa noite. Espero que você tenha entendido a voz do Espírito Santo. Eu preguei, mas quem falou não fui eu, foi o Senhor. Talvez você precise se arrepender de alguma coisa. Quem sabe você ficou tão independente de Deus, que você disse, eu mesmo mando, eu mesmo faço, eu mesmo decido. E é necessário que hoje você se arrependa disso, dessa independência, desse orgulho, dessa presunção no coração. Oxalá que Deus nos ajude a nos enxergar, não aos outros, mas a nós mesmos. Que possamos olhar para dentro de nós e vermos como é que vai a nossa vida. Falando isso, eu quero orar então. Pai, estamos todos na mesma situação. E espero no meu coração que todos nós tenhamos um sentimento de verdadeira dependência do Senhor. É fato que o Senhor nos dá pessoas para interagirmos, que irão nos ajudar. Mas o sentimento de dependência não pode e não deve ser essas pessoas. Pedimos então que o Senhor nos ajude a aprender a depender total e exclusivamente do Senhor. Onde temos ousadia e coragem de tomar decisões espirituais, decisões que irão mudar a nossa trajetória, a nossa vida, que irão nos levar a um outro nível de intimidade, de relacionamento com o Senhor. Senhor, eu sinto a tua doce, gloriosa presença aqui. Tua presença é real, Senhor. Leva-nos, Deus, a um nível maior de intimidade, a sala do trono, a sala de intimidade com o Senhor. Nos faz sabedores intimamente de que temos um Pai poderoso, vivo e eterno. O Pai terreno passa, mas Tu és o Pai eterno, que permanece para sempre. Tens em Ti, Senhor, a verdade da eternidade. E por quantos anos vivermos, podemos viver dependente totalmente do Senhor. Ajuda-nos como
como crentes, como discípulos, como servos do Senhor, a entender essa verdade. Ninguém pode nos garantir, ninguém pode nos preencher, exceto o Rei da Glória, o Senhor eterno. Entra agora, Senhor, em cada ferida, em cada momento de tristeza, de decepção, de experiência negativa na vida do meu irmão, da minha irmã, e ministra sobre este coração a tua presença. Quando Jacó teve um encontro com o Senhor, aleluia, ali no Val de Jaboque, Senhor, quando Jacó teve aquele encontro, e ele disse: eu não te largo, enquanto o Senhor não me abençoar. E a tua bênção foi tão tremenda na vida de Jacó, que ficou a marca. Todos que viam Jacó, Senhor, olhavam para ele e diziam: ali vai um homem marcado por Deus. E ele teve o seu nome mudado, porque quando nós temos intimidade com o Senhor, nós temos a nossa identidade transformada pelo poder da tua presença, da tua glória. Jacó foi mudado de nome, e eu sei que o Senhor quer nos chamar de uma outra maneira, por um outro nome espiritual. Sara a igreja, Senhor. Restaura-nos a experiência da paternidade espiritual, da verdadeira dependência do Senhor. Ensina-nos a andar nos teus caminhos e a desfrutar, Senhor, de uma vida plena na tua presença. Vem, Espírito Santo, vem. Cura nossa alma. Tira os medos que nós temos de pessoas, de seres humanos, de traição, de tudo isso, Senhor, tira isso. Coloca em nós uma dependência verdadeira do Senhor. Preenche o vazio da alma de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Amém. Pega essa palavra, coloca no teu coração. Ali tem facilidade. Você vai lá no Face. Queria ouvir de novo essa palavra. Vai lá. Você percebe, irmão, como a gente procura amigos? Nossa, achei um amigo muito legal. Esse cara é tão gente boa, ele vai acrescentar algo para mim. A gente fica ali. Aí passa um tempo, você descobre que o teu amigo, ele só pode ser só teu amigo. Mais nada. Mas eu tenho tanta experiência na presença de Deus. Eu já fui tantas vezes para o Senhor, ferido, machucado, desprezado, rejeitado, caluniado, julgado, condenado. E as pessoas fazem assim com a gente, né? Elas falam, elas julgam, elas criticam. Quanto mais na frente você tiver. Eu já cheguei dias, irmão, que eu estava quebrado. E aí você fala assim: Jesus, eu preciso conversar com o Senhor. Não sei se você faz isso. Eu não vejo, tem dias que eu não vejo a hora de chegar lá em casa, só para bater um papinho na hora do café da tarde, com a minha esposa, com a pastora Bernadette. Senta aí, amor, vamos conversar um pouquinho. Nem que não tenha sentido, mas não se compara, irmão, o desejo no coração de conversar com Jesus. Aí você começa a conversar com Jesus, começa a bater papo com Ele, começa a falar. Parece que alguém te abraça.
sossega a tua alma, te enche de unção e de presença. E você sai daquele momento e diz: que presença de Deus.